Acredito que o Senhor tem nos impulsionado a buscar mais dEle. Acredito que o Senhor tem nos impulsionado a exercer mais aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração. Então eu espero que nessa tarde eu possa passar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado e tem realizado na minha vida através da palavra dEle. Amém? O título da minha ministração é Andando sobre a Palavra. E eu acho isso muito profundo mesmo, porque a palavra de Deus é algo tão rico para nós, é vida, é transformação. E se a gente decide a caminhar nessa palavra, algo em nós vai ser gerado, algo em nós vai ser mudado, algo em nós vai ser deixado para trás, amém? E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 14, do 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Espero que eu não gagueje muito. Se eu estiver falando muito alto, vocês podem me avisar que eu tenho uma mania horrorosa de falar gritando. Mas é isso, amém? Mateus 14, do 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia da multidão. Depois de mandá-lo para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os seus discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Jesus disse: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficaram aterrorizados. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Eu queria só frisar uma pequena palavra que Jesus insistiu que os discípulos fossem. Jesus insistiu que os discípulos voltassem para o barco e atravessassem para o outro lado. E eu pensando nisso, será que Jesus já sabia que eles iam passar pelaquela situação? Será que às vezes na nossa vida, no dia a dia, Jesus insiste para que nós passamos por alguma situação para a gente compreender que devemos exercer a nossa fé? Jesus insistiu para que os discípulos atravessassem para o outro lado. E os discípulos atravessaram para o outro lado, longe da terra firme, longe daquilo que eles tinham de segurança, e vieram os ventos e chegou a tempestade. Quanto de nós entramos no barco, passamos por situações que o Senhor nos permitiu? Quanto de nós entramos no barco e passamos por situações de escolhas erradas? Quanto de nós entramos no barco achando que vai dar tudo certo e Jesus fala: tá tranquilo demais. E a gente se vê distante da nossa zona de conforto, distante de algo que para a gente é seguro, e está aí um exemplo vivo da pandemia. Ai, Angélica, mas todo mundo fala da pandemia, mas Jesus tem trabalhado em muito cristão na pandemia. Tanto tem trabalhado que muitos não conseguiram chegar até aqui. Não conseguiram permanecer firmes em quem Jesus é. Não conseguiu permanecer andando sobre a palavra. E eu queria dizer que no meio da tempestade, o Senhor nos impulsiona a sair do barco. E como é difícil sair do barco.
No começo da pandemia, eu saí do trabalho e falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece minhas limitações e eu tenho uma dificuldade tremenda de me sentir fora da zona de conforto, tanto ministerialmente quanto em todas as áreas. E eu falei para o Senhor, como Pedro disse, eu quero andar sobre as águas. Senhor, eu sei que eu vou ficar com medo. Gritar é o que eu mais faço. Gritar e ficar apavorado é o que mais acontece no meu dia a dia. Quem me conhece sabe. E eu falei, Jesus, eu tenho medo. Eu tenho certeza que eu vou gritar, que eu vou surtar. Mas eu quero viver isso. Dá medo? Dá medo. Você tem que renunciar e deixar para trás muitas coisas, com certeza. Mas assim a gente consegue ver a glória de Deus. Assim você consegue entender que o Espírito que habita em nós nos dá uma força e nos impulsiona a andar sobre a palavra do Senhor. E Jesus, quando ele virou para Pedro e disse, venha, e o Pedro, ele é muito audacioso. Jesus, se é o Senhor, então eu quero ir até o Senhor. E muitas vezes a gente fala que quer andar sobre a palavra, e quando Jesus fala, vem para você, como ele disse, vem para mim, Jesus, eu quero ser tratada nessa área. Jesus falou, vem. Quando eu vou, me dá uma vontade de olhar para trás e retroceder, e o medo, e a ansiedade, e a angústia toma conta da gente, e muitas vezes a gente afunda. Meu primo está aqui, e eu falava para ele, eu estou muito apavorada. Ele mandava mensagem, Angélica, como que você está? Eu estou surtando. E ele, mas Deus não falou no seu coração? Eu falei, falou, mas dói. A gente andar sobre a palavra dói. Dói porque às vezes a gente tem que renunciar àquilo que a gente acha que é certo. A gente tem que renunciar às nossas vontades. A gente tem que deixar esse sentimento que a gente acha que é a zona de conforto, mas é o medo, é a insegurança. A gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar isso em nós. E isso dói. E tem muita gente que não quer ser trabalhada nisso. Mas eu acredito que nessa tarde o Espírito Santo está te chamando. Vem andar sobre a palavra de Jesus. O pastor Samuel tem ministrado tantas palavras no domingo que eu fico olhando para a Jéssica, fico olhando para o Rodrigo e falo, meu coração está ardendo. O pastor está aqui falando numa tranquilidade tremenda e eu tão constrangida, sentada no meu banco, que eu falo assim, como a palavra de Deus transforma a nossa vida. Todas as vezes que ele ministra algo aqui, eu chego lá em casa e falo, vamos fazer uma reunião. Gente, a gente não é crente, não. A gente precisa de mudar de vida, a gente precisa transformar nossa mente, a gente precisa mudar os nossos hábitos, porque Jesus nos convida a andar sobre a palavra dele. E isso tem sido dito todo domingo, isso tem sido dito toda quinta-feira. Todas as pessoas que sobem aqui para falar do amor de Jesus, para falar a palavra de Jesus, nos convidam a andar sobre a palavra. E às vezes a gente fica sentado, Senhor, fala comigo. Senhor, ministra no meu coração. E Jesus está falando para você, vem andar sobre a minha palavra. Vem andar em novidades de vida. E a gente necessita para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual, para todas as áreas da nossa vida. Trazer isso, exercer a nossa fé saindo do barco. Eu falei, Senhor, o que seria sair do barco? Jesus falou para mim, ficar na sua casa e cuidar dos seus filhos. Falei, eu vou gritar, eu vou surtar. Não estou vendo Jesus nisso. E é tão engraçado que quando Jesus quando Jesus se aproximou do barco, os discípulos ficaram gritados, apavorados, com medo. Quantos de nós chega diante de Deus falando, Senhor, eu estou numa tempestade, estou passando por algo, e Jesus está aqui do seu lado, e você não consegue perceber que Jesus está com você. Você não consegue perceber que Jesus está nessa caminhada com você. Que talvez isso seja para você exercer a sua fé. Seja para exercer a sua fé na situação que você está passando, seja para exercer a sua fé na situação que você se permitiu estar, mas Jesus está com você a todo momento. E a palavra de Deus, quando ele fala para Pedro, venha, a palavra de Deus cria vida, porque Pedro sai e anda sobre as águas. Mas Pedro começa a olhar para as circunstâncias que estão ao redor dele. E vem o medo. Quando Jesus nos chama para sair para fora, ele quer nos impulsionar a exercer aquilo chamado fé. E isso é um exercício diário. Porque hoje tem uma coisa, amanhã tem outra. Para ser
para exercer a nossa fé dia após dia. E eu acredito que para a gente permanecer com Cristo, esse exercício de fé tem que ser diário. Porque todos os dias a nossa alma quer gritar, todos os dias a gente se encontra numa situação que não é a nossa zona de conforto. E eu fiquei pensando, quem sou eu hoje? Eu sou Pedro, falando, Jesus, eu estou aqui, eu quero andar sobre as águas? Ou eu sou os discípulos que ficou lá só gritando, sem compreender nada, sem saber quem era Jesus, se era Jesus de fato? Vocês que estão sentados aqui hoje, que são filhos de Deus, que vieram aqui, impulsionados pelo Espírito, para receber uma palavra de Jesus para a sua vida. Quem é você hoje? Nesse exato momento. Você é Pedro, que acredita e decide sair para fora do barco, ou você é os discípulos que ficaram lá dentro? Eu acredito que sair fora do barco já é uma situação de exercer a sua fé. Angélica, mas ele afundou. Mas ele teve uma experiência. E a Bíblia me testifica isso, que ele andou sobre as águas. Quando você decide a obedecer, às vezes o sentimento de medo, às vezes alguma situação te faz tropeçar, te faz desistir, te faz recuar. Mas eu quero dizer hoje que se você focar o seu coração naquilo que Jesus disse, naquilo que a palavra do Senhor declarou sobre sua vida, você vai ver que Jesus de fato é o Filho de Deus. A gente vai ver a glória de Jesus. O pastor Samuel falou na ministração, acho que de quinta, sobre haver mais libertação, sobre cura de enfermos. E eu sempre estou falando isso com meus irmãos, que eu queria ser de uma época que eu queria ver o paralítico andar. Eu queria ser daquelas crentes que falavam assim, ó, eu já vi o paralítico andar, eu já vi o cego enxergar, eu já vi o morto ressuscitar. Jesus, eu quero ser essa geração. Jesus, eu quero ser essa geração. Eu quero ser essa geração que quando a gente orar, os céus vão mudar. Jesus vai descer e algo vai acontecer. E eu creio que o Senhor Jesus tem gerado isso nas nossas vidas, chamando vocês e a mim nessa tarde para fora do barco. Jesus me chama para fora do barco para exercer a minha função de mãe, mas Jesus me chama para fora do barco para mim exercer a minha função de cristã, de intercessora, como a Gabriel vive falando, que eu sei que eu sou. E Deus tem chamado muitas pessoas a sair para fora do barco. E eu quero dizer para você nessa tarde, não tenha medo. Não olha para as circunstâncias. Fácil? Não é. Mas Jesus estava com Pedro a todo momento. E eu acho tão engraçado que ele nos convida a todo tempo a exercer a nossa fé. E Pedro olha para a circunstância e afunda. Jesus fala, mas por que duvidastes? Às vezes eu falo uma coisa para o Nicolas e ele fica assim, mãe, adolescente é um saco de chato. Filho, é assim. Ai, mãe, Nicolas, é isso aqui, meu filho. E ele faz meio que duvidando, sabe? Eu falo, olha, e ele vira assim, meio que não querendo dar o braço a torcer. É, mãe, é verdade. Por que duvidaste? Jesus sabia o tempo todo que quando ele andasse sobre a palavra, venha, que ele ia andar sobre as águas. Jesus não tinha dúvida em nenhum momento. E pergunta para Pedro, por que duvidaste? Por que a gente duvida de quando Jesus fala, vem, você duvida que vai acontecer? Não é Jesus que tem que estar em dúvida, é o nosso coração que às vezes não está firmado na verdade e na certeza que Ele é. Eu acho tão lindo quando a gente fala assim que Jesus é o grande eu sou. É uma palavra assim, é um nome tão poderoso. Eu vejo Deus tão grande assim, eu sou. E pronto, e acabou. E às vezes eu fico desmotivada e chateada com algo e eu penso, eu sou filha dele. Ele me ama. E ele é muito maior do que essas circunstâncias. Ele é muito maior do que meu sentimento. Jesus nos chamou para fora nessa tarde. Às vezes ele te chamou para fora do barco. Para exercer o seu papel de cristão. De cristão. Às vezes ele nos chama para fora para exercer a nossa fé, e ele fala para você, vai meu filho, abre essa empresa,
Às vezes Ele nos fala no coração, assim, ministra no nosso coração uma palavra de comando. Faz essa faculdade, abre essa empresa, sai desse trabalho, se arruma para casar. E a gente tem medo, e a gente duvida, e a gente olha para as circunstâncias, né? Eu vejo o pastor Samuel assumindo uma igreja, o pastor Josmar falece, o pastor Samuel administrando a igreja, assim, parece que ele estava o tempo todo foi preparado, parece não, né? Ele sempre foi preparado para aquilo. Mas ele chega aqui no púlpito e exala tanto de Jesus. Jesus tinha convicção de que ele ia exercer da forma que ele está fazendo. E glória a Deus por isso. Jesus está esperando a gente sair para fora do barco nessa tarde. E eu não quero falar essa palavra para motivar o seu coração com frase bonita, com a minha voz gaguejando de choro, não. Para trazer uma transformação na sua mente. E falar que Jesus, em qualquer situação que você esteja, em qualquer dificuldade e tempestade que você está passando, seja na sua família, quando Jesus te dá um comando em cima da palavra dele, que a sua família vai ser restaurada, que o seu irmão será convertido, que os seus pais vão ser transformados, libertos e salvos, que a gente tem que exercer a nossa função de sair do barco e falar assim, eu creio, eu tomo posse. E eu falo isso porque eu vivo isso. Eu falo isso porque muitas vezes eu chamo tanta gente para vir para a igreja e eu me vejo sentada ali sozinha. Eu falo, Deus, eu estou aqui. Eu saí fora do barco. E todos vão ver que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Através da minha vida, através da sua vida. Quantas pessoas foram convidadas para estar aqui 4 horas da tarde? Muitas. Quantas pessoas se dispuseram a estar aqui 4 horas da tarde? Você. Então Jesus vai falar comigo, Jesus está falando com você. A palavra de comando que Ele colocou no seu coração é para você andar sobre ela. E a Débora, ela ministrou aqui falando sobre o versículo que eu falei, gente, ela disse o versículo que Deus tinha trazido no meu coração. Porque às vezes a gente está tão cansado, está tão sobrecarregado. Jesus está falando uma palavra para você. Ande sobre ela. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E Ele te chama para andar nessa palavra. Jesus, Ele te chama para andar sobre essa palavra, para a gente achar que a gente... Ai, está pesado demais. Às vezes o Jonathan, vou expor ele aqui, ele tem uma mania de ficar falando assim, estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Quando ele vem falar para mim, estou cansado, fatiga. Não quer saber se está cansado, não. Fala assim, eu estou animado, eu quero fazer, eu estou motivado, vai acontecer. Porque às vezes a gente se apega tanto na dificuldade que a gente começa a levar isso como um rótulo de vida. Eu estou expondo ele, mas eu preciso me expor também. Tem hora que eu estou estressada, estou estressada, estou estressada. Até a Rebeca olha para mim e fala para o pai dela, não fala com minha mãe não, que ela está estressadíssima. Eu não deveria estar assim. Porque Jesus me chamou para fora do barco. E tudo que Ele ministra em nós é com leveza. Eu falei para o Senhor, Jesus, eu quero levar esse ano com leveza. Jesus me constrangeu de uma forma tão grande que Ele falou assim para mim, anda na minha palavra. Anda na minha palavra, que o ano vai ser leve. E é de fato. Quando você começa a andar em cima da palavra de Jesus, tudo se torna mais leve. Não é um fardo pesado. Não há pecado que você não consegue deixar para trás. Não é a dificuldade que vai te barrar diante das coisas que Deus tem para você. E só para concluir, o Senhor nessa tarde te impulsiona a sair do barco. Jesus essa tarde nos impulsiona a sair do barco. Jesus pergunta para Pedro, por que duvidou? Jesus te dá um comando e a gente precisa perseverar naquilo que Ele ministra em nossas vidas. Eu acredito que
Estou querendo chorar. Quando a gente decide sair fora do barco, que a gente exerce a nossa fé, que a gente obedece aquilo que Jesus ministra na nossa vida, a gente consegue contemplar a glória de Deus. Não porque o pastor Samuel falou que ele já viu o paralítico andar, porque ele já participou de muitos milagres, ou porque eu vim aqui e contei um testemunho. Você consegue ver a glória de Deus que você viveu, a sua experiência. Pedro, ele saiu fora do barco. O medo e a circunstância fez ele afundar, mas ele teve uma experiência com Jesus. E eu acredito que cada situação que a gente passa com Jesus nos impulsiona a exercer mais e mais a nossa fé. Cada experiência que você passa com Jesus, às vezes para o outro fala, nossa, isso é tão pequeno. Cada experiência que você tem com Jesus transforma a sua vida. Você se sente mais íntima. Você se sente mais próxima do Senhor. Algo aconteceu ali entre você e Ele. E eu acredito que nessa tarde Jesus tem ministrado em nosso coração. E eu oro para que você não tenha medo. Deus me deu essa palavra, todas as noites eu oro com os meninos e leio a Bíblia com eles. E eu orei com os meninos e eles dormiam, os dois. Falei, esses meninos é tão crente, eles oram demais. Eu estou orando e os dois dormindo. E Deus me trouxe essa palavra e eu fui para a sala escrevendo ela. Quando as meninas me chamaram para ministrar sobre Pedro, eu fiquei muito feliz. Porque é algo que Deus já tinha falado ao meu coração. É algo que Deus já vem trabalhando na minha vida. E na cartinha que eu fiz para Deus naquela noite, eu escrevi assim para mim. Não tenha medo, Angélica. Não desanima. Ele está com você por onde você for. Ele conhece o seu coração. Ele conhece os seus medos, os seus anseios. E sempre vai estar por perto, segurando a sua mão. Porque Ele é Deus e não muda. Ele não muda. Ele não muda. Às vezes a gente muda, né? Às vezes a gente deixa o nosso sentimento falar mais alto. Mas aquilo que Ele disse na sua vida, aquilo que Ele ministrou no seu coração, aquela palavra de comando que Ele trouxe a você, não muda. E eu queria dizer, só 2 versículos bem rapidamente, em Mateus 11, 28. Não. João. Espera aí que eu estou um pouco nervosa. João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Para que palavra de comando mais linda do que essa para a gente andar sobre ela? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente firmar o nosso coração nisso, eu tenho certeza que algo vai ser mudado em nós. Se a gente colocar o nosso coração firmado apenas nisso, algo já vai ser transformado na nossa vida. Porque às vezes a gente se vê perdida. Eu não sei para onde que eu vou, não sei o que eu vou fazer. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente firmar nisso, a gente vai procurar Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se a gente se apegar nisso, a gente vai até Jesus. Então, todas as situações da nossa vida nos levam até Jesus. Então, que o nosso coração possa ser levado até Jesus nessa tarde. Que qualquer que seja a situação que você está passando, saia para fora do barco. Se permita se encher de Jesus. Se permita passar por aquilo que vai doer, porque assim você vai ver a glória de Deus. Assim você vai perceber que Jesus é muito maior do que aquilo que você imaginou. Exercer a nossa fé não é fácil. Mas a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a gente está querendo agradar a Deus limpando a igreja, agradando o pastor, fazendo um monte de outras coisas. E isso é muito válido. Mas exercer a nossa fé é uma forma de agradar o coração de Deus.
Exercer a nossa fé para orar por pessoas que precisam. Exercer a nossa fé para ser fiel naquilo que Jesus propõe nas nossas vidas. Exercer a nossa fé honrando quem deve ser honrado. Exercendo a nossa fé, contribuindo para o reino. Exercendo a nossa fé nos dízimos e nas ofertas. Isso daqui não tem nada a ver com a palavra, mas eu queria falar sobre isso. Eu acredito que a gente exercendo a nossa fé, nesses detalhes que eu disse, faz uma transformação tremenda na nossa vida. E eu tenho vivido isso. Eu estou desempregada por escolha própria, porque meu marido tem 2 empregos. Desde 2020, em junho. E eu fiquei falando para Deus, está engraçado uma pessoa desempregada ter dinheiro na conta. Jesus é fiel. Jesus é fiel na minha vida. Porque eu decidi andar sobre a palavra de comando. Porque a Bíblia me diz que eu devo honrar. E eu tenho forçado a fazer isso. Não porque eu quero, porque eu sou bonitona, porque Jesus falou e eu quero fazer. E eu tenho visto quanto Deus é maravilhoso. Quanto Deus tem suprido todas as minhas necessidades. E quanto isso é difícil ser obedecido. E às vezes a gente como jovem, eu sou bem nova. A gente tem uma dificuldade de exercer essa parte da Bíblia. E como isso transforma o seu destino. Vou dar só um testemunho bem rápido, que não tem nada a ver com essa palavra, mas Deus tem me incomodado para dizer algo. Quando eu comprei o meu apartamento, mas o Rodrigo, a gente sempre ofertou. Sempre fez a oferta alçada. E Deus supriu tantas coisas. E eu falei, Senhor, eu queria mudar assim, 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 assim. E eu comecei a ofertar todo mês um valor X para aquilo que eu tinha pedido e sonhado em Deus. Não é uma barganha, mas eu acreditava e eu exercia a minha fé naquilo. Eu acredito que Jesus vai me dar e eu sou grata a Jesus por isso. E eu vou ofertar em cima disso. E o Senhor supriu. E o Senhor fez. Porque eu decidi andar sobre a minha fé. Talvez se eu não ofertasse, Ele me daria. Sim, porque Ele é Deus e Ele é fiel e Ele é justo. E Ele abençoa quem Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Mas quão lindo é eu como mãe dar um presente para o Nicolas. E ele falar, mãe, muito obrigada. Mãe, eu sou muito grata por isso. Mãe, eu sou muito grata porque a senhora tem me abençoado nisso. Eu acredito que Jesus, Ele deseja o nosso ato de fé. Ele deseja que a gente saia do barco. Para a gente ver como Ele é grande. Porque às vezes eu aqui falando que Jesus é grande, você está falando, Angélica, você está falando isso, o pastor fala isso, o fulano da oferta fala isso, o Beltrano fala isso. Como é maravilhoso você testificar com a sua vida, com a sua alma, com o seu espírito, com o seu corpo, que Jesus é grande, que Jesus é fiel, que Jesus é bom e que Ele está conosco em qualquer situação. Angélica, eu estou caída, eu estou pecando, eu estou meio crente só. Eu estou passando por uma tempestade, eu quero te dizer que Jesus te pega pela mão. Quando Pedro falou, Jesus me ajuda, a Bíblia diz, imediatamente Jesus pegou. Então, em qualquer situação que a gente estiver, se você chamar Jesus e clamar por Ele, imediatamente, Ele está em nosso favor. Era isso que eu queria dizer. Eu espero que isso tenha gerado um pouco de fé no seu coração, porque a palavra de Jesus gera isso na nossa vida. Gera um pouco de fé a cada dia. Como é importante a gente se alimentar da palavra de Jesus, porque isso gera fé no nosso coração. Isso nos impulsiona a exercer aquilo que Ele te comandou. Angélica, é fácil? Não é fácil. Mas não é impossível, se você tem o Espírito Santo. Se você tem Jesus como o centro da sua vida. Amém? Era isso. Que Deus abençoe. E eu queria fazer uma breve oração. Amém?